A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. O programa Anunciando o Evangelho Eterno é um dos mais longevos programas da nossa programação, desde o iniciozinho ali da pandemia, que nós estamos no ar, sempre alinhados à Escola Bíblica Dominical, sempre trazendo conteúdo doutrinário, de uma maneira mais descontraída, podemos assim dizer, né? Numa conversa, num bate-papo. E nós sabemos que você está aí do outro lado, participando, acompanhando, como se estivesse conosco aqui no estúdio. Uma alegria estar falando com você, uma alegria viver esta obra maravilhosa, uma alegria falar, ouvir, estar meditando naquilo que vem da parte do Espírito Santo. Eu quero saudar você que nos assiste pela TV Manaim, canal 126, você que nos assiste também pela TV Manaim, na Sky Livre, no canal 85, para você que nos ouve pela Rádio Manaim ou pelas várias emissoras de rádio no Brasil e no exterior que utilizam esse áudio, o áudio desse programa, também para levar a palavra do Senhor até aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E nós vamos dar sequência agora com o programa de hoje. E você vê aqui, você que está nos assistindo, claro, em audiovisual, você vê os pastores que estamos aqui no estúdio para tratar do assunto de hoje. Pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza. Daniel, Sérgio, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos também. Amém. Bom, desde a semana passada nós fizemos uma pequena reestruturação no compartilhamento do conteúdo que a gente recebe. Você está vendo o QR Code na tela, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado para o WhatsApp. Mas tem uma coisa, antigamente a gente compartilhava textos, mensagem por texto que vinha, pessoas que digitavam ali e mandavam, e a gente agora está compartilhando vídeos, apenas vídeos. Então, se você quer falar sobre a importância do programa para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para o grupo da igreja que assiste o programa, depois conversa sobre o que foi trazido, manda um vídeo para a gente, um vídeo curto, até 30 segundos, por esse canal, pelo WhatsApp, que você acessa através do QR Code, mande para nós e nós vamos escolher alguns para trazer aqui, para compartilhar com todos vocês aqui no programa. E hoje nós vamos trazer 2 vídeos, um que foi gravado por Daniel, nosso irmão Daniel, em Linhares, na cidade de Linhares, aqui no norte do estado do Espírito Santo, e também pela Letícia, que é de Curitiba, no estado do Paraná. Vamos assistir. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Daniel, sou da Igreja Cristã Maranata do bairro Conceição, em Linhares, ministério do pastor Alex Demo. Quero parabenizar os pastores Daniel Moreira, o pastor Sérgio Souza, pelo trabalho do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa tem sido uma bênção
tanto para a igreja quanto para a minha família. Nós temos acompanhado assiduamente e este trabalho é louvável no Senhor. Gostaria de deixar aqui o meu carinho a todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Letícia, eu sou da igreja do Uberaba, na cidade de Curitiba, do ministério do pastor Hamilton Santos. E hoje vamos falar sobre a bênção que tem sido o programa Anunciando o Evangelho Eterno, onde os jovens têm colhido muitas experiências e a gente tem aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu venho deixar esse convite para você também participar dessa grande bênção. A paz do Senhor. Amém. Obrigado, Daniel. Obrigado, Letícia, por terem enviado os vídeos, a participação de vocês, aquilo que é para nós a bênção de ver e ouvir. Aqueles que compartilham da sua experiência e que nos falam, né? Eu estou assistindo e tem sido uma bênção para a minha vida. E agora a gente entra então no tema de hoje, no tema que nós vamos trabalhar. E o tema do programa de hoje é os talentos recebidos pela Igreja Fiel. Né? E é interessante esse tema porque ele já faz uma associação, né, entre Cantares e o que nós estamos estudando em Cantares e uma parábola que está descrita no Novo Testamento. Eu vou ler o texto em Cantares, capítulo 1, verso 6, a segunda parte do texto, para que vocês comecem já a falar acerca disso e que nós possamos alcançar o entendimento do conteúdo. O texto diz assim: a vinha que me pertence não guardei. Como é que nós entendemos essa expressão aplicável à igreja profeticamente, a igreja de hoje, a igreja que vai viver a eternidade? Na verdade, essa vinha, nós temos já comentado, é um tipo profético da própria igreja, ou seja, do povo no meio do qual o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, está realizando uma obra. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então a vinha é esse povo, esse ambiente espiritual, profético, e nesse ambiente o Senhor está realizando uma obra. Quando a gente fala da vinha, do corpo da igreja, até antes de entrar nessa expressão não guardei, é importante, Daniel, nós aqui lembrarmos de alguns itens que compõem a igreja, que compõem essa vinha, porque, claro, a vinha originalmente como planta, ela tem uvas, tem as raízes, os seus frutos, etc. Agora, a vinha enquanto igreja, ela tem um acervo grandioso de bênçãos que estão dentro delas. Você pode até comentar um pouquinho tudo que nós encontramos no corpo. Como o Sérgio colocou aqui, a vinha que foi plantada pelo Senhor Jesus, né? Ela produz, além da sombra, os frutos são seus cachos. Né? Mas, como o Sérgio colocou bem, esses frutos falam do acervo que esta vinha produz como igreja, como corpo. Então, ela tem, a igreja tem a missão de pregar a palavra, a igreja tem a missão de dar sequência, de confirmar a doutrina bíblica, a bênção do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, né? Da oração, da intercessão. Então é uma série de assuntos, né, de temas que compõem toda esta bênção daqueles que fazem parte da vinha. Agora, o texto diz aí que é uma declaração, uma confissão. Não é melhor dizer, né, Sérgio? Uma confissão. A vinha reconhecimento. Um reconhecimento. A vinha que me pertence, então há uma igreja que recebeu, teve oportunidade, mas ela não zelou. Ela não guardou a vinha. Ela
desviou a sua atenção, a sua dedicação para outros interesses. Porque o livro de Cantares é um noivo que é o Senhor Jesus. Mas profeticamente ele fala de duas igrejas, a fiel e a infiel. Então, no caso aqui, é a igreja infiel, né, Sérgio? É verdade, a igreja infiel, porque dentro da vinha, Josias, você tem tudo aquilo que faz parte do projeto de Deus. Isso. Salvação, libertação, vida transformada, os dons, batismo com o Espírito Santo, coisas que o Daniel também comentou, só que isso nos é confiado. O Senhor Jesus, ele morreu, derramou o seu sangue, depois foi derramado o Espírito Santo e ele confiou ao homem, ao povo, a continuidade debaixo do governo do Espírito Santo da sua obra, para que essa vinha frutifique. Mas aqui há um reconhecimento. Eu não fui responsável. Não fui fiel, né? Não fui fiel. Eu não guardei. Exatamente. Então, o que nós podemos até dizer que é um momento de uma expressão usada na escola bíblica da prestação de contas. Isso. Porque aquilo que o Senhor nos dá, ele quer ver o resultado, especialmente na parte espiritual. E aqui está essa declaração: eu não guardei o que o Senhor me deu. E o Senhor Jesus usa uma expressão nos evangelhos, né? Eu vos nomeei para que vades. Quer dizer, então a salvação não é estática. Amém. Ela é dinâmica, porque ele é o caminho. E deis fruto. Amém. E o vosso fruto permaneça. Mas, no caso aí, não houve o zelo, a fidelidade, o interesse, a dedicação, o compromisso. Então, não há o fruto chamado fidelidade. Isso é muito importante. Todos nós, né, você que está conosco, é importante estar muito atento ao que nós estamos aqui conversando, porque isso diz respeito diretamente à nossa condição de salvos ou não, diante daquilo que o Senhor nos deu. E a expressão que você lembrou bem, Sérgio, que está sendo abordada na escola bíblica, né? Haverá uma prestação de contas. Amém. É interessante e eu tive a oportunidade de conhecer de perto algumas vinhas, inclusive em lugares diferentes. E é muito interessante o contexto da igreja e o fato do Senhor Jesus dizer: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, né? Então, é uma vinha que ela tem um quê de todo especial, porque ela está vinculada ao Senhor Jesus. Ela é o resultado da operação de Jesus através do seu Espírito Santo. E aí nós vemos diversos elementos que trazem ou que garantem a preciosidade dessa vinha, o valor dessa vinha. Nos lembramos, por exemplo, da experiência de Nabote, que tinha uma vinha que foi uma herança e que ele não abriu mão dessa herança, né? Ele morreu, chegou à morte pela herança. Pela herança, né? Ser fiel até a morte, Amém. Te darei a coroa da vida. Glória a Deus. Então, essa é uma experiência que a gente começa, onde é que eu quero chegar? A gente começa compreendendo que essa vinha não é qualquer vinha. Não é qualquer experiência, não é qualquer igreja, não é qualquer obra. É algo de glorioso que vem da eternidade e que nos alimenta, que nos dá tantos benefícios como esses que estão dentro da vinha, e que a igreja, ela, ao não guardar, ela está em falta, né, com o noivo, com o dono da vinha. Com a vinha em si, que é Jesus, né? Com a videira verdadeira, né? Com a experiência verdadeira que essa vinha nos traz. Bom, só pegando um gancho aí, né, Josias? Esse parênteses que você abriu sobre Nabote, né? A vinha de Nabote. Então, Nabote é um tipo profético
do Senhor Jesus lá no Velho Testamento. Porque ele morreu por amor à vinha. A vinha que era do Pai, que ele recebeu de herança. Então, o Senhor Jesus morreu por amor à igreja. Amém. Né? Na missão, no compromisso que ele tinha com o Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Bom, como a gente já chegou a comentar agora no começo, né, há uma associação interessante, e o tema nos leva a essa associação, com uma parábola que está no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 25 de Mateus. Eu vou ler aqui um dos versos dessa parábola, que é o verso 14, para que vocês comentem. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Esse texto, né, também conhecido como a parábola dos talentos, é uma parábola onde o Senhor ele distribui com seus servos uma certa quantidade de talentos, que eram quantias, né, que eram uma determinada quantia em valor, e depois há todo um resultado desses servos ao receberem os talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, e aqui de maneira rápida, só para contextualizar, o que recebeu 5 granjeou mais 5 talentos, trabalhou, esforçou-se, granjeou mais 5, o que recebeu 2, mais 2 talentos, o que recebeu 1, enterrou na terra e devolveu ao Senhor quando ele voltou. Como é que a gente faz a aplicação profética, já associando com o texto de Cantares que nós lemos? Essa parte aqui, inicialmente, partindo para fora da terra. Não é profético, né? Tudo é profético. Então, o dono dos bens, o dono daquela propriedade, na parábola, naturalmente uma pessoa rica, abastada, esse homem tinha que ir embora, mas ele voltaria e queria conta dos bens que ele estava confiando aos seus servos. Uma figura profética do Senhor Jesus, que um dia, é verdade, deixou a glória, veio a este mundo como homem, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, voltou para o Pai, mas retornará. Não como homem, como antes, mas sobre as nuvens para se encontrar e arrebatar a sua igreja. Nós estamos nesse intervalo do homem que foi para fora, mas que vai voltar. E os bens que foram entregues, aí eu vou deixar para o Daniel falar sobre esses bens. Então, essa é a parábola dos 10 talentos. Não é? Como o Sérgio explicou bem aqui, um homem que com grande riqueza e bens foi para longe da terra, confiou aos seus servos a guarda e multiplicação dos seus bens. Então, esses bens, que são muitos bens, e são, eu vejo assim também, né, assim, o voto de confiança. Né? Porque esses servos não fizeram nada, receberam de graça. É verdade. Então a salvação, ela é de graça mesmo. Glória a Jesus. Então esses bens falam da salvação, não é? É a comunhão, é a alegria da salvação, Perdão. é o perdão, a libertação, Ser pai de um corpo a vivo. esperança, não é? O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, A voz do Senhor, a voz, as a portas ministração abertas, dos anjos. é muita coisa. Então, é muitos bens, não é? Então, ele dá esse voto de confiança, mas sabendo, avisar os servos de que ele voltaria para uma prestação de contas. É com um destaque que os bens não foram dados no sentido de que a propriedade não foi transferida. Ele entregou, ou seja, tudo Toma aqui, conta, né? Toma conta, porque nós somos servos, mordomos, mas tudo pertence ao Senhor da vinha, ao dono dos bens. Então, tudo o Senhor nos entregou. Agora, voltando a Cantares, tem que guardar, tem que cuidar, tem que zelar. Então o pastor Sérgio está dizendo o seguinte: a salvação não é minha, não é sua. A obra também. A obra não é sua, não é minha. Os dons espirituais, você não é dono deles, tem eu. O batismo com o Espírito Santo, tudo pertence a esse Senhor, rico de bens, né? Misericordioso também. Glória a Deus. Nós estamos
num período, né, nesse momento que o programa está sendo exibido, num fim de semana, que é um fim de semana conhecido como a Páscoa, é um festejo, é uma tradição que vem, inclusive, da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário e tudo mais, e com todas as adaptações que normalmente se fazem sem qualquer crítica, apenas uma constatação, a todas essas festas de origem religiosa. E é interessante que ali, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, quando ele morre, ele estabelece um novo pacto, ele estabelece uma nova aliança, um novo testamento para com o homem. E no Pentecostes, esses bens são derramados. Amém. A igreja recebe esses bens. E eu digo isso porque há um aspecto muito interessante nessa parábola, e vocês foram bastante até incisivos nisso aí, que são os bens do Senhor. Mas, apesar de serem bens do Senhor e serem valores imensuráveis, ele confia a guarda desses bens aos seus servos, né? E interessante que ele confiou aos 3. É isso mesmo. Em tese, os 3 seriam bons e fiéis. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo a sua capacidade. Então, o servo de Deus, você que está nos assistindo, o Senhor tem te dado os bens, para que você cuide deles. O Senhor tem Outro dia nós tivemos a oportunidade de falar para uma região nossa aqui, da Grande Vitória, para os pastores, numa reunião de pastores no final do ano passado, e nós falamos sobre isso. O ano está terminando e os bens que o Senhor nos deu desde o início do ano, dele, o recurso é dele, a bênção é dele, Amém. O ministério é dele, o serviço que o Senhor te dá, a honra de realizar na sua casa é dele, ele te deu, ele te confiou. E como nós estamos administrando isso? O que a gente está fazendo com isso? É uma expressão, tecnicamente, pela lei brasileira, que se chama de usufruto. Uhum. Nós podemos usar e gozar dos frutos, mas não somos donos. Uhum. Tudo tem um dono, que é o Senhor. Nós temos uvas em abundância na vinha, mas o dono dela é o Senhor, ele só nos deu a guardar. Essa é a responsabilidade que o Senhor deu. Bom, há um aspecto também que vocês abordaram, que é um aspecto interessante, que é o momento em que o Senhor ele volta para prestar contas, volta na expectativa de encontrar os seus servos e os frutos do seu trabalho e o resultado da bênção que lhes foi confiada. Ele volta. Isso aí é uma coisa assim, que isso não tem acordo. Ele vai voltar e vai procurar cada servo. E aí? A sua experiência, como foi? Como é que... qual o resultado Que gerou na sua vida. Aí eu vou ler o texto aqui e vocês comentam. Mateus 25, 24, 25, capítulo 25, versos 24 e 25, diz assim: Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Esse é o servo a quem foi confiado, Não sei quantos servos esse senhor tinha, mas ele estava entre os escolhidos para receber aquela honra e para trazer o resultado. Mas aqui ele usa de algumas expressões que estão aqui sublinhadas, e eu queria que vocês comentassem esse texto. Uma parte daqueles, o que o texto deixa claro, embora está dizendo assim, que é um servo, mas ele representa um conjunto de pessoas hoje que receberam a salvação. Mas eles têm a consciência de que não estão cumprindo
o seu papel, não estão guardando e cuidando como deviam daquilo que o Senhor lhes deu, de graça, oportunidade, como fica bem claro nessa parábola, né, Sérgio? É isso mesmo, até porque esse servo aqui, que depois ele foi qualificado mais adiante na parábola como um servo inútil. Porque, imagina, ele Era servo, mas era inútil. Era inútil. Porque tudo que Deus nos dá tem que frutificar na nossa vida e em outras pessoas. Nós temos que dar fruto. Daniel já fez referência ao texto, eu vos nomeei para que vade, dei fruto, o fruto permaneça. E a começar pela nossa vida. Então, vamos lá. Eu aceitei Jesus. Eu estou indo ao culto. Eu estou ouvindo a palavra, a doutrina. Os dons são abundantes. Eu vou ao seminário. Está tudo certo. O que isso está trazendo de efeito em mim? A minha vida está sendo transformada. Eu estou amando ao Senhor, testemunhando. O meu compromisso prioritário é com o reino de Deus e não com as coisas desta vida. Eu estou sendo um evangelista, usando aquilo que tem nos marcado muito nos últimos tempos. Eu estou mandando o link, eu estou convidando a pessoa. Tão fácil hoje, né? Evangelizar, não né? Eu estou falando das nossas redes sociais, eu estou levando a pessoa no culto, o meu grupo de assistência, eu estou participando, indo. A gente pode listar tanta coisa, não é, Josias? Eu estou orando, madrugando, jejuando, veio uma revelação, eu ouço, mas aquilo não traz nada em mim, ou eu estou cumprindo. Esse homem aqui, ele escondeu na terra, ele cavou. Outro versículo diz que ele cavou, colocou lá aquele valor, aquela unidade monetária. Então as coisas terrenas, né, se sobrepujaram. É isso aí. Né, aquilo que era riqueza que o Senhor lhe confiou. Ele amou é o que mais está acontecendo o mundo. hoje, infelizmente, na vida espiritual de muitos. As coisas terrenas estão sufocando, estão sobrepujando aquilo tão precioso que é a salvação. Entre essas coisas terrenas podemos citar o pecado, o eu, os argumentos, a insubmissão, a desobediência, aquilo que pode partir para a própria religiosidade, filosofias vãs, como a palavra fala. Eu me lembrei que domingo agora, uma garotinha lá da Rússia, respondendo uma pergunta, achei muito interessante, na escola bíblica, ela falou sobre um dos textos lá de Cantares, ela falou assim, achei impressionante assim, o alcance dela, né? Muitos estão misturando a bênção, o projeto da salvação com vaidades e mesmo. Com as coisas terrenas desta vida. E é verdade. Foi o que ele fez. Isso aí, esconder na terra. Foi o que ele fez. Não é? Então, porque a escolha por Jesus, ela é contínua. Tem que ser confirmada todos os dias por uma vida no altar, uma vida dedicada, que ouve e pratica a palavra. Há um aspecto interessante, mais um aspecto interessante, é que aquele que toma por amor, por gratidão, por zelo a obra, ele vai ter frutos. Amém. Ele vai dar resultado. Amém. Não estou falando aqui de números, não, ele vai dar resultado porque vão haver experiências na vida dele. Ele vai ter sonhos, vai ter visões, ele vai ter livramentos, ele vai ter a operação dos anjos na vida dele, ele vai ter uma série de coisas, né? Na medida em que ele zele por este bem que tem sido dado de graça a ele, por essa salvação. Eu me lembro que quando eu aprendi o significado da expressão inerente, foi quando eu ouvi uma expressão
de uma irmã nossa que diz assim, a evangelização é inerente ao servo. Eu falei, o que é inerente? Ela me explicou o que é inerente, né? Característica do servo, uma coisa que vem, já que é natural. Servir já leva à evangelização. É uma característica, faz parte do servo, da vida do servo. Está absolutamente associado ao servir. A evangelização, portanto, é inerente ao servo. E é interessante isso, né? Porque eu sempre gosto, já fiz isso aqui em outras ocasiões, de dizer o seguinte, que a palavra, lembrar que a palavra assim, bem-aventurado é aquele que quando o Senhor voltar, o encontrar servindo assim. Não é assistindo o culto assim. Não é sendo simplesmente membro do grupo de louvor ou do grupo de intercessão, é servindo. E o serviço como bem pertence ao dono, ao Senhor, né, aquele que é o dono da vinha, como bem pertence a Ele, na medida em que nós recebemos e amamos e valorizamos, os frutos começam a acontecer. Na medida que nós nos entregamos, na medida que nos dedicamos, os frutos começam. Porque o próprio Espírito Santo vai nos conduzir nesse sentido. Tem mais uma questão, Josias. Esse homem, ele recebeu um talento, ele não jogou fora. Ele guardou, mas não foi aceito, não foi suficiente. O que significa somente guardar o talento? Ah, eu sou cristão. Eu sou aquilo, eu tenho, minhas Bíblias estão aqui. Isso. Não é? Aberta no Salmo 91. Vigília de fim de ano, eu não perco uma. E por aí vai. Você guarda o talento. Não é suficiente. É uma questão, e você disse, né, servo inútil. Agora, essa abordagem que o servo inútil, ou seja, aquele que não atendeu aquilo que era a expectativa do Senhor, né? És um homem duro, né? Que está aqui chamada a atenção, né? Vocês já falaram sobre a questão de esconder o talento na terra, mas és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Qual a aplicação que a gente pode trazer dessa parte do texto? Olha só, Josias, é porque o Evangelho, a salvação, é um projeto da eternidade. Então, as coisas do Senhor têm que ser tratadas com seriedade, com temor, Amém. Com reverência. Essas expressões falam da seriedade desses bens, do valor desses bens, né? Que esse Senhor é um homem sério, é um homem nobre, é um homem de caráter, entendeu? Ele tem uma índole, né? Como diz, uma índole pura. Não, e mais, Daniel, o projeto de Deus, dentro do que você disse, é inflexível. Isso. Não admite mudança, a mão do homem, o jeitinho. O projeto é assim, a salvação, mas quem sabe, vamos modernizar as coisas de Deus. Não existe isso. Então, o projeto de Deus é inflexível. Essa expressão homem duro é um homem sério, porque as coisas de Deus são sérias. Não se pode brincar com as coisas do Senhor. Amém. Interessante que quando ele diz o seguinte, ceifas onde não semeasse, ajuntas onde não espalhasse, isso acontece porque ele não experimentou viver o projeto que o Senhor lhe propôs. Porque o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, mas quem está dando continuidade à obra é o Espírito Santo. É isso mesmo, o projeto é esse, né? O Senhor semeou, o Espírito ceifa, né? É isso mesmo. É porque é uma obra de Pai, Filho e Espírito Santo, e cada um no seu papel dentro do projeto do Pai. E o fato dele não viver a experiência, está claro aqui, é por não ter se permitido viver. Se ele tivesse vivido, ele não teria essa percepção que ele apresenta aqui. Amém. E que trouxe para ele o resultado, né, está em Mateus 25:30, né, vamos ler, diz assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Juízo. Não tem acordo. Não tem acordo. A obra não é simplesmente receber o talento e enterrar, né? A obra não é simplesmente viver uma religião. A obra não é simplesmente participar de uma liturgia.
A obra é viver frutos, resultados, experiências, operação do Espírito Santo. Vai muito além de simplesmente ir a um culto e participar dele. Né? É algo muito mais glorioso, muito mais maravilhoso, muito mais profundo. Uma forma de vida. Uma forma de vida com resultados. Amém. Com resultados. E quem garante os resultados é o dono da vinha. Glória a Deus. Ele que garante os Amém. resultados. Né? Porque o Espírito Santo foi derramado Amém. para garantir esses resultados. Agora, nós vamos para o versículo 23 do capítulo 25, porque já vimos aqui o juízo sobre aquele que despreza, né, a bênção. E não só o valor que lhe foi dado, mas o resultado desse valor na sua vida. E vamos agora para aquele que viveu a experiência aqui na terra, ou seja, enquanto aqui esteve, considerando a aplicação profética, claro, viveu aquilo que o Espírito Santo tinha trazido, mas, além disso, veio o fruto maior, que é a herança eterna. 25, 23, Mateus 25, 23 diz assim: disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, aqui a gente vê o resultado na vida do servo fiel, né? Daquele que guardou, que cuidou da vinha, todos os bens que nós já aqui comentamos que este servo fiel recebe, o infiel também recebeu. A diferença é que um desprezou. Teve a mesma oportunidade. Né? Mesma oportunidade. O mesmo tempo. Ao mesmo tempo, que é o tempo aceitável. Uhum. O que cuidou, ele está aqui nesta vida, sendo ricamente abençoado e ainda vai gozar da vida eterna com Deus. Glória Sobre o pouco fosse fiel. 60, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado, mas sobre o muito, sobre Glória a vida a Jesus. Eterna, Glória a te Deus. colocar. Glória a Jesus. Amém. Glória a E Deus. de fato, né, gente, em relação à bênção de Deus, aquilo que Ele nos dá e, sobretudo, a herança, é tão pouco, né? O tempo que nós temos até, né, para dedicar ao Senhor é tão pouco. Né? Apesar de que 24 horas por dia nós estamos com o nosso coração voltado para Ele, né? Mas eu lembro de Pedro, né, ali, os discípulos, que bom que ficássemos aqui, né, que fizéssemos algumas tendas e ficássemos aqui. Ou seja, como gostaríamos de passar mais tempo ali em culto, em louvor e adoração, na presença do Senhor. Temos toda a eternidade para fazer isso, né? Vai ser maravilhoso esse momento na Glória a eternidade. E que palavra, bom e fiel servo. Amém. Amém. Que bênção ouvir isso, vai ser maravilhoso. Bom, agora sim a gente vai caminhando para a parte final, onde a gente sempre traz uma palavra aplicada aos irmãos, aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Mais uma vez eu vou pedir a Daniel para trazer essa palavra. Queridos, os bens mais preciosos estão à disposição da Igreja fiel. Bens estes que foram dados, concedidos pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, por iniciativa do incomparável amor de Deus Pai. Mas é necessário reconhecer o valor desses bens e, sob a ação do Espírito Santo, deles cuidar com todo zelo, com todo temor e com fidelidade. Amém. Glória a Jesus, Glória a louvado Deus. seja o nome do Senhor. Bem, gente, a gente agora está caminhando para o final e hoje, excepcionalmente, nós não vamos trazer as contribuições. Recebemos várias, mas por uma questão logística nossa aqui, a gente não teve como trazer hoje ainda nessa edição, mas não tem problema não. Está aparecendo na tela o QR Code e você pode colocar o seu comentário para o programa da semana que vem, tá certo? Você que está acostumado a assistir já sabe, né? Aponta a câmera do celular para o QR Code, vai para o WhatsApp, ali no WhatsApp, e essa participação é diferente da primeira lá do início do programa, tá? Você vai para o WhatsApp e ali no WhatsApp você vai ter uma pergunta, uma questão proposta ali na hora que você abrir, você vai ler a questão proposta e ao responder, né, ali enviar,
nós recebemos, você interage conosco, eu quero agradecer aos irmãos que mandaram da semana passada para cá, recebemos, lemos, mas, repito, excepcionalmente hoje nós não vamos trazer algumas contribuições, na semana que vem nós traremos contribuições na forma de comentários, de participação do programa, de interatividade, porque esse programa é interativo. Então, se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. Amém. Não é isso? Daniel, Sérgio, Pai do Senhor, mais uma vez foi uma bênção. Josias, Pai do Senhor. Sérgio, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos amados. Glória a Deus. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final desse programa. Ainda hoje, nas sextas-feiras, ou às sextas-feiras sempre, no final da noite, Serenata Manaim, você pode assistir. Entramos no fim de semana, atividades da igreja que nós temos, seminários que já inclusive estão acontecendo. Você é nosso convidado a continuar acompanhando a programação da Igreja Cristã Maranata no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou através do nosso canal 126, via satélite, Embratel, canal 85, Sky Livre. Você também pode nos assistir pela Rádio Manaim, TV Manaim. São várias formas de você nos assistir aqui no Brasil e também no exterior. No exterior, pelo YouTube, você tem acesso a todo o nosso conteúdo. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Isso fortalece, você sabe, o canal e faz com que o Evangelho Eterno chegue a um número ainda maior de pessoas. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.